Conselho Nacional de Águas analisa a proteção de fontes de águas nas terras altas de Angola. Governo provincial de Luanda preocupado com a falta de espaços para a construção de infraestruturas sociais no município da Ingombota. Mundial de Handball, Pérolas perdem diante da Noruega no fecho da fase preliminar. Guiné-Bissau. Boa tarde, bem-vindo às notícias. Acontece neste momento a Conferência Internacional da Sociedade Civil e Governação Local. O encontro visa debater caminhos para uma governação mais inclusiva, participativa e transparente, partilha de boas práticas e construção de recomendações para reforçar o papel das organizações da sociedade civil no desenvolvimento local. O Mandela Silva tem outros detalhes. Mandela, boa tarde. Boa tarde e um boa tarde extensivo ao vasto auditório da Rede Girassol. De facto, estamos nas instalações da ENAP, onde está então a decorrer a Conferência Internacional da Sociedade Civil e Governação Local, que tem como objetivo aproximar cada vez mais a governação da sociedade civil e os órgãos de governação. Mas para mais informações sobre este assunto, nós vamos então à conversa com o diretor do projeto Pascal, Pablo Lopes. Boa tarde, em direto para a Rede Girassol. É do nosso conhecimento que o projeto Pascal é financiado pela União Europeia, mesmo para início de conversa. O que é que se pretende então com este encontro? Pronto, muito boa tarde a todos os telespectadores da Rede Girassol. Na verdade, esta é uma das últimas atividades do projeto Pascal, um projeto financiado pela União Europeia, uma intervenção da União Europeia conjuntamente com o Governo de Angola, concretamente com o Ministério da Administração do Território. Pronto, o projeto Pascal é um projeto de apoio à sociedade civil e à administração local do Estado e que tem como objetivo criar, como bem dizia, criar pontes entre a sociedade civil e os órgãos de governação local para ter uma governação mais próxima do cidadão, mais aberta, mais inclusiva e seguindo o lema da União Europeia, onde não queremos deixar ninguém para trás. O motivo que nos traz hoje cá, ontem e hoje, para fechar estes 4 anos de intervenção, quase 5 anos de intervenção, foi com uma conferência internacional sobre a sociedade civil no âmbito da governação local, onde pudemos realizar troca de experiências com outras realidades europeias, neste caso experiência da Lituânia, experiências africanas, no caso do Quênia, temos um colega que também veio do Quênia e, com certeza, também a realidade angolana. Durante estes 2 dias de trabalho, de reflexão, de diálogo e de debate, o objetivo é poder encontrar estes espaços, estas preocupações que se calhar que os membros da sociedade civil, neste caso das 6 províncias de intervenção do projeto Pascal, podem aunar, ou neste caso, ou trabalhar conjuntamente para podermos depois apresentar, neste caso, ao executivo angolano. Nessa altura, então, qual é a avaliação que faz? Pronto, penso que as pessoas que estão a acompanhar esta conferência, quer seja de modo presencial nas instalações da ENAP, assim como também online, penso que é evidente o grande interesse, a grande motivação, neste caso, pelas diferentes organizações da sociedade civil e outros elementos da sociedade civil, se calhar que não estão organizados, é a vontade de falar, de conversar e de encontrar soluções a nível local para poder dar uma melhor qualidade de vida, neste caso, aos cidadãos e cidadãs. Muito obrigado, Pablo Lopes, ele que é então o diretor do projeto Pascal, um projeto então que é financiado pela União Europeia, que está a decorrer aqui nas instalações da ENAP, que tem como a Conferência Internacional da Sociedade Civil e a Governação Local e os desafios e oportunidades, a participação do cidadão. Mas para mais informações sobre este assunto, caro ouvinte e telespectador, vão então poder acompanhar esta matéria com mais incidências nos próximos serviços noticiosos da Rede Girassol. Boa tarde. Boa tarde, Mandela Silva. Engenheiros informáticos e gestores de projetos defendem a implementação de planos estruturados para que projetos em vários setores sejam eficazes e com resultados viáveis e alertam igualmente a adoção de metodologias claras como forma de reduzir riscos, aumentar lucros e garantir a confiança dos clientes.
Com projetos que nascem todos os dias e desafios cada vez mais exigentes, a gestão eficiente de iniciativas deixou de ser um luxo e passou a ser uma necessidade transversal a quase todos os setores. A ausência de planos estruturados pode comprometer prazos, desperdiçar recursos e afastar a tão desejada confiança dos clientes. Engenheiros informáticos e gestor de projetos analisaram este cenário no encontro que teve lugar no último sábado em Luanda e que abordou temas voltados para conteúdo local no setor petrolífero, desenvolvimento sustentável, políticas públicas, inovação e desafios económicos. Quando não incluímos gestor de projetos neste processo, acabamos de ter os processos todos desorganizados, está a perceber? Acabamos de ter os processos não bem delineados, porque nós temos na nossa praça muitos engenheiros e nós temos visto que os engenheiros não gostam de documentar processo, não gostam de documentar os projetos. E ter um gestor de projetos neste quesito ajuda a alavancar e ter uma tomada de decisão mais assertiva em qualquer negociação entre empresas. Projetos fintechs podem sim impulsionar aquilo que é o objetivo estratégico de qualquer uma empresa petrolífera. Isso dependendo muito daquilo que será o objetivo definido, né? Quais são as soluções que a própria empresa procura, né? Estamos a falar de petrolífera, podemos trazer aqui dados um exemplo que é importante para a petrolífera, e nós podemos usar soluções a nível de data e análise, né, para poder responder aquilo que for necessidade de uma empresa petrolífera a nível de fintech. A cultura organizacional foi outro ponto levantado. Há empresas que não estão preparadas para inovar e quando isso acontece, o fracasso torna-se quase inevitável. Somos um mercado em desenvolvimento rápido, então todos os projetos precisam de gestores. Não interessa a dimensão do projeto, se for para 10, 100, 1000, 1 milhão de pessoas, todos os projetos precisam de um gestor. E hoje, neste evento, estivemos a analisar e a ver as melhores práticas de gestão de projetos. Vimos igualmente, ou contribuímos igualmente, sobre como os projetos devem ser feitos, guiados, liberados, como avaliar ou estudar e compreender as necessidades. A falta de uma gestão de projetos para uma empresa pode gerar insegurança, segundo explicou este engenheiro informático e gestor de projetos. A organização que não tem um PMO ou um departamento de gestão de projetos, ele de fato já para o cliente já cria uma insegurança, não é? Porque como eu vou fazer parceria com uma empresa que nem sequer está organizada? Porque o gestor de projetos traz isso, ter um departamento que trabalha exclusivamente na organização de todos os projetos da empresa, isso também ajuda não só na organização como na tomada de decisão, porque nós centralizar os projetos em um só departamento e esse departamento ter especialista pode ser em certificações PMO, em outras certificações. Esses especialistas, eles trabalham exclusivamente para poderem dar resposta às necessidades de todos os projetos da empresa. A gestão de projetos adota, na maior parte das vezes, metodologias internacionais. Metodologias que não foram construídas pensando na nossa realidade. Então, o Project Summit trouxe aqui essa ideia de discutir, abordar o impacto direcionado à nossa região. E quando esses pilares estão desalinhados, os resultados são comprometidos. E mostrar o profissionalismo, nós estamos a falar a estrutura completa do departamento ou da direção, não é? E se temos uma área específica que trata dos projetos da organização, é importante no ato da negociação com o cliente eu mostrar como é que eu estou de forma estrutural. Se for numa negociação com aqui o prezado e eu perceber que a tua organização, a mesma área de finanças e a mesma área de tecnologia, é a mesma área que dá resposta de gestão de projetos, eu já crio uma ligeira insegurança. Então, o parceiro mostrar para o cliente a estrutura organizacional da empresa, o quão organizado estão, como estão a dar resposta, um departamento específico que dá resposta da necessidade dos projetos da empresa, isso naturalmente traz um conforto e uma segurança.
A autoconstrução dirigida foi um dos assuntos analisados no primeiro dia do Conselho Consultivo do Ministério das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação, que termina hoje. Para quem deseja aceder a um lote e construir, há um caminho a seguir. Enquanto visitava a construção do troço rodoviário que vai ligar a Avenida Fidel Castro e a Estrada Nacional 230 para facilitar o tráfego de veículos pesados, Carlos Alberto explicou o passo a passo para garantir legalidade e segurança no processo. Como é que ele deve fazer? É dirigir-se às administrações municipais. Hoje, a cedência de terras, independentemente da sua extensão, começa nas administrações municipais. Se a extensão de terra for maior do que a competência que o administrador tem, sobe ao governo provincial. Se for ainda maior dentro da responsabilidade, sobe no departamento ministerial responsável que cuida disso. Ou seja, hoje temos claramente definidos os mecanismos que temos e o cidadão hoje é muito mais livre com uma maior informação. Mas ele também tem que dar mostra que recebe o lote e tenha capacidade de, aos poucos, ir fazendo da sua casa. Mas, por que o termo autoconstrução dirigida? A resposta também veio do titular da pasta. Por que é que nós chamamos de autoconstrução dirigida? Porque nós temos a responsabilidade de definir também os modelos de casa que ele faz. Desde a mais simples, a uma casa de média renda, até uma casa de alta renda. Ou seja, nós temos que definir os modelos que já estão e o cidadão, em função dos rendimentos que tem, ele opta que tipo de casa é que ele tem. É isso que estamos a fazer neste momento. Como eu disse, nós temos distribuídos a volta de 330 mil parcelas pelo país, obviamente de um total que nós tínhamos dito à volta de quase 450 mil, e é uma ação que tem que ser feita. Apesar dos avanços, o déficit habitacional ainda é alarmante. Estima-se que o país tenha carência de cerca de 2 milhões de casas, número que pode duplicar até 2050. Porque o déficit de habitação ainda é grande. Os últimos dados que nós temos um déficit de cerca de 2 milhões de habitações. E se nada for feito, ou se pouco for feito, até o ano 2050, de acordo com os dados que o INE tem, esse déficit pode subir para quase 4 milhões de habitação. Daí tem que ser o Estado, o setor privado e o cidadão em si, podemos todos juntos reduzir esse déficit. Ainda no âmbito do Conselho Consultivo, que decorrerá ao longo de 2 dias, o Ministro das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação disse que a renda do cidadão é um fator determinante. É ela que define quando e como o cidadão vai adquirir o espaço e iniciar a construção. Em função do rendimento, nós demos possibilidades e, como viram no lançamento da metodologia do cálculo dos preços, o cidadão tem um período em que ele paga o terreno que ele tem. Ele não é obrigado a pagar tudo de uma vez. Em função da sua renda, pode escolher em quantos anos ele paga. Mas só tem o título quando fizer a enésima prestação. Aí o espaço é seu e aí ele livremente pode então fazer a sua casa de acordo com os modelos que nós temos. Entretanto, a construção autodirigida ainda enfrenta obstáculos. A grande dificuldade que temos não é só o Estado que tem que ter a responsabilidade deste programa em si. Precisamos de trazer mais o setor privado e o cidadão. O Estado será o responsável, mais do que nunca, de ter os terrenos disponíveis, levar as infraestruturas, temos que levar os acessos, temos que levar a água, temos que levar a luz e, obviamente, o cidadão pode, por ele próprio, construir a sua casa, recebendo um lote, e o lote já será um lote que está, como vimos e disse bem na peça, um lote que já vai ter a regularização. O preço dos principais produtos da cesta básica registrou ligeira alteração neste início do mês de dezembro, com realce para o arroz, coxa de frango e açúcar, fuba de milho e óleo alimentar. A massa alimentar, o preço mantém-se dos meses anteriores. Em relação às hortícolas, a maior alteração registrou-se no preço do repolho.
Entre os produtos que registraram ligeira alteração, encontram-se o saco de arroz de 25 quilos. Os preços variam entre 21 a 24.500 kwanzas, dependendo da marca. O mesmo acontece com a fuba de milho amarela, onde os preços variam entre 10 a 12 mil kwanzas. No preço da massa alimentar não houve alteração, mantém-se a 5.600 kwanzas. O óleo alimentar, a caixa custa agora 23 mil kwanzas. Na verdade, falando da cesta básica, os preços estão muito altos mesmo. Os preços estão muito altos. Gostaríamos que fizesse alguma coisa, o governo em geral fizesse alguma coisa, para poder baixar um bocado os preços da cesta básica. Estamos a falar do arroz, do óleo e da massa, está mesmo um bocado alto mesmo. O preço da cesta básica está mais ou menos. Cada dia que passa aumenta algumas percentagens, mas está mais ou menos. Apesar que nem todo mundo tem a mesma possibilidade de comprar o saco de arroz, o óleo e a fuba, porque está muito caro. 20.900, outro 21 mil, nem todo mundo tem essa possibilidade, né? Júnior Walter fez uma comparação dos preços de alguns produtos nos últimos meses. Sim, os meses passados nós também tínhamos óleo, a caixa custava 20 mil, 21 mil. Mas agora também estão a 22 e 300 ou 23 mesmo. Suponhamos o óleo fula, está mesmo 23.600. Também falando da fuba também. A fuba também já tínhamos fuba de 9 mil kwanza, mas agora já não temos fuba de 9 mil kwanza. Agora a fuba está 10.300. Exatamente, é isto. Açúcar também, tudo ide mesmo, mesma situação. O balde de tomate está a custar 1.500 kwanzas, um preço abaixo se comparado com os meses anteriores. A cenoura, o repolho, a batata e a cebola registraram um ligeiro aumento. A rede de cebola estamos a comprar a 30 mil, tem de 30 mil a grossa, tem a média de 27.500. A diferença é, os meses passados comprávamos a rede de cebola a 20, 18, a grossa, a média 13.500. É por causa do mês de festa, não só, por causa do fim do mês, quando o luvo entra, a cebola também, o preço aumenta. Dezembro sobe mais ainda. Esses meses, setembro, outubro, compramos normalmente, mas quando chega dezembro sobe. Estas vendedeiras disseram à nossa reportagem que a coxa e o peixe, dependendo do tipo, continuam a preocupar. Sinceramente, o preço da cesta básica não está de agrado. O fresco está mesmo muito caro. A caixa de concha de 10 kg está 20 mil kwanza, independentemente da concha. Cada tipo de concha tem o seu preço. Eles variam, por exemplo, de 10 kg, tem caixa que está 20 e tem caixa que está 21 mil. Nos meses anteriores o peixe estava um bocadinho mais puxado, mas esses dias já temos peixe de todo preço para todo mundo que tem menos dinheiro, como aquele que tem possibilidade de comprar mais. Por exemplo, aqui na bancada temos monte de 2,5, temos monte de 5. É que antigamente o peixe nós comprávamos a 20 mil, 25, agora está 35, 30, está mais caro. Então nós queremos para baixar o preço. A sócia tornou-se a única escapatória de muitas famílias para terem o que comer. Aqui até se encontra pouco, mas mais em frente, outros armazéns, é mais sócia. Até meia das meias também existe, porque as coisas estão cada vez mais piores. Espera, para além da sócia, que é o meio normal, ainda tem o meio... Meia das meias. No outro meio, tem lá mais outro meio. É para sobreviver, não tem como. Os clientes não têm outra opção. Só estão a aderir mesmo, não tem como fazer também, não tem como parar, é mesmo só aderir. Só tinha que ser mesmo, estão a fazer tudo por tudo, só para poder conseguir. Mas quem conseguia levar a quantidade, já não está conseguindo mais levar a quantidade. Na maioria das hortaliças, os preços não sofreram qualquer alteração. Um total de 370 mil pessoas em Angola vive com VIH-Sida. Deste número, segundo as autoridades, 240 mil são mulheres. Os dados foram avançados nesta segunda-feira, durante o ato central alusivo ao Dia Mundial da Luta contra a Sida. As províncias fronteiriças continuam a ser as mais preocupantes. Destaque para a província da Lunda Sul. Uma doença do século XXI. O Dia Mundial de Luta contra o VIH-Sida foi instituída em 1988 como forma de manifestar solidariedade para
para com as pessoas que vivem nestas condições. O ato central, que teve lugar no Instituto Nacional de Luta contra a SIDA, ficou marcado com reflexões e informações para que as pessoas saibam do seu estado serológico. Tatiana, de nome fictício de 20 anos, é portadora do vírus do VIH desde os seus 15 anos. Tentei me suicidar inúmeras vezes porque eu sentia que era um peso para a minha família, porque de certa forma eu não estava a aguentar ser a única no meio dos meus irmãos que está com o vírus. Eu estudo, eu trabalho, graças a Deus já tenho um emprego, tenho a minha vida normal, a quem está a espalhar por maldade. Então eu deixo mesmo apelo de prevenção, porque mais vale prevenir do que remediar. Aquele que hoje em dia está a remediar podia recorrer a uma prevenção, mas falhou. VIH, HIV-Sida, qualquer que seja o nome, ainda assusta alguns munícipes. Até o momento não estamos preparados para esta doença no sistema de saúde. Sim, muito assustadora porque é muito perigosa. Não deixo me cortarem com a lâmina da barbearia. Talvez venha um ser humano ou um cidadão infectado com a doença e estes barbeiros têm muito dessa com a lâmina que cortam no outro, guardam e para te cortarem de novo também a ti. Para saber se a terapia está a surtir efeitos ou não, é necessário a medição da carga viral. Logo que seja testado e saiba que é positivo, comece logo o tratamento. Mas há pessoas que não sabem e como não têm nenhum sintoma e não se testaram, eles pensam que não são portadores e fazem uma vida normal. E, infelizmente a doença está a progredir. O vírus do VIH, o que é que ataca? Ataca as células de defesa do organismo. E a partir do momento que estas células são destruídas, o organismo não tem defesa contra nenhum outro organismo. Significa que uma simples gripe, um simples resfriado que a senhora tem, que normalmente o indivíduo seja seropositivo, vai ter de forma exacerbada, né? E a tendência é, quando não há defesas no organismo, toda uma série de bactérias que nós adquirimos por via respiratória, por via oral, por todas as vias, tendem a instalar-se e o corpo começa a adoecer porque não tem o seu exército de combate, foi destruído pelo vírus do VIH. Os números continuam a preocupar as autoridades sanitárias. Em 2024, estimava-se que em Angola estariam a viver com VIH e SIDA. Das 370 mil pessoas estimadas que vivem com VIH, 240 mil são mulheres e destas, cerca de 24 mil são grávidas com VIH. Temos também cerca de 40 mil crianças. Nós pensamos que exista cerca de 23 mil novas infecções. O inquérito de indicador múltiplo de saúde de 2023-2024 indica que as províncias de fronteiras é que contam com maior taxa de prevalência. A nível nacional, a média é de 1,6%. A província da Lunda Sul é a província que tem a taxa de prevalência mais alta em relação às demais províncias, com 4,9%. Ou seja, se em média 2 pessoas vivem com VIH em cada 100, na Lunda Sul são 5 pessoas. Depois temos logo a província da Lunda Norte, com 4,4%. O Cunene tinha uma prevalência de 6,1%. Agora está com uma prevalência de 3,3%. E depois a seguir a província do Cubango com 2,8% e a província do Mochico com 2,7%. Benguela e Luanda estão com uma prevalência de 1,6% e as províncias do norte e algumas do centro, como Ambo, Malange, apresentam uma prevalência cerca de 1%. Cerca de 370 mil pessoas em Angola vivem com VIH e SIDA. Deste número, 240 mil são mulheres. As províncias de fronteiras continuam a preocupar as autoridades. E seguimos agora para a primeira página, ou seja, pausa nos notícias desta terça-feira. É curta. Volte conosco.
Estamos de volta às notícias. Continue connosco até bem perto das 14 horas. Mantém-se o alto fluxo migratório para o caso de cidadãos que entram em Angola em busca de asilo, oportunidades de emprego e até mesmo visitas familiares. A lista é liderada por cidadãos portugueses e chineses. Segundo o Serviço de Migração e Estrangeiros, o índice de tentativa de entrada ilegal em Angola é preocupante. As desigualdades económicas e conflitos internos estão entre os fatores que levam cidadãos de várias nacionalidades a abandonar o seu país e ter Angola como destino de passagem e até mesmo definitivo. Segundo a intendente Domingos Mendonça, diretora do Gabinete de Comunicação do SME, entre as nacionalidades, a incidência de entrada para o país recai aos cidadãos portugueses, seguidos de chineses, indianos e brasileiros. Cidadãos que vêm para Angola por diversos motivos, para trabalhar, por razões familiares, por razões de turismo, não é? Sem perder de vista os cidadãos que vêm para Angola também à procura de asilo e por hoje com o decreto 189, então mais motivados, não é? Os cidadãos estão ainda em escolher Angola como país de destino. Está para os cidadãos portugueses, chineses, brasileiros, indianos também, são estas as nacionalidades mais representativas ou de maior incidência naquilo que é o movimento de entrada para Angola. Os angolanos vão para vários pontos do mundo, vão para Portugal, vão para o Brasil, vão para o Canadá e por diversas razões, para formação, visita, para turismo, por diversas razões. A intendente Domingos Mendonça esclarece igualmente que, apesar da facilidade de entrada no país, com a isenção de vistos, indivíduos há que preferem, sob todos os riscos, entrar de forma ilegal, usando os caminhos fiotes, aqueles onde não existem postos de fronteira para a fiscalização documental. Cidadãos que se colocam em embarcações, em canoas, em embarcações que não permitem viagens seguras por estes pontos e na calada da noite, e sob esse risco mesmo arranjam formas de entrar em território nacional e aqui permanecer de forma ilegal. Esta é uma tipologia de infração migratória ou violação à Lei 13/19. Mas há um outro grupo de cidadãos ou de infrações à Lei 13/19 que é a imigração irregular. Ou seja, entrou para Angola com um visto válido, mas depois ou alterou a finalidade do visto que lhe tenha sido concedido, entrou para um visto de permanência temporária para a realização de alguma atividade religiosa e depois já está vinculado a uma empresa para exercer atividade remuneratória. O Serviço de Migração e Estrangeiros realiza até amanhã aqui em Luanda um workshop que aborda o Pacto Global para as Migrações Seguras, Ordenadas e Regulares. O evento acontece no âmbito da parceria institucional com a Organização Internacional para as Migrações. O Pacto Global é um acordo não vinculado das Nações Unidas, tendo a defesa dos direitos humanos, a soberania nacional, a cooperação internacional e a necessidade de abordagem sobre a migração como um dos princípios-chave. A diretora-geral adjunta do SME, Huguete de Oliveira, sublinhou que a capacitação de quadros é uma prioridade face ao aumento e à complexidade da migração. Estamos convictos que nos encontramos face a uma complexidade, considerando a natureza dos fluxos migratórios no contexto atual, sendo imperioso ultrapassar os desafios que os Estados enfrentam, designadamente a falta de recursos, a necessidade de cooperação e diálogo com os diversos setores, atores sociais e as desigualdades regionais, a capacidade de implementação e a dificuldade de colher dados precisos para monitorar o progresso da sua materialização.
A diretora-geral adjunta do SME referiu igualmente ser fundamental o comprometimento das lideranças através da conjugação de esforços. Estamos convencidos de que, doravante, em função dos resultados alcançados neste workshop, desenvolver-se-ão ações que contribuirão sobremaneira para que logremos resultados tangíveis à altura dos desafios que nos são impostos desta importância cruzada. Diretora-geral adjunta do SME, Huguete de Oliveira, por ocasião do primeiro dia de formação dos efetivos do Serviço de Migração Estrangeiro sobre o Pacto Global para Migrações Seguras, Ordenadas e Regulares. Apesar dos esforços de integração no continente, muitos passageiros que viajam entre países africanos continuam obrigados a fazer escala na Europa para chegar ao destino final em África, além de concorrer para o aumento do tempo de viagem. A prática é também vista como um dos fatores que encarece os bilhetes. O assunto foi abordado nesta segunda-feira, à margem da 57ª Assembleia Geral da AFRA, que decorre aqui em Luanda. O anúncio marcou o segundo dia dos trabalhos do encontro, que junta reguladores, CEOs de companhias aéreas e parceiros estratégicos para discutir o futuro da aviação africana. Todas elas vão começar já. A Air France começou ontem, amanhã vai começar a TAP e a Lufthansa, portanto, eu acho que esta semana vai ser crucial para o aeroporto do Dr. António Agostinho Neto. Rui Carreira admitiu que o setor ainda enfrenta desafios, sobretudo relacionados com equipamentos, meios técnicos e infraestruturas, mas garantiu que Angola está a trabalhar para consolidar a transição para o novo aeroporto. Pronto, nós queremos fortalecer a nossa companhia aérea de bandeira, transformá-la numa companhia de referência, vai ter que adquirir mais aeronaves, vai ter que aumentar a sua rede de destinos, vai ter que aumentar toda a sua performance operacional e, obviamente, já demos um passo muito importante, que foi a inauguração do Aeroporto Internacional Dr. Agostinho Neto. Para nós é o nosso ex-libris neste momento, que vai fortalecer todas estas nossas intenções. Questionado pela Girassol sobre a entrada de novos meios aéreos, o secretário de Estado respondeu que esta clarificação deve ser dada pela TAG, que opera em Angola e é tutelada pelo seu órgão ministerial. TAG é tutelada. Tutela não significa gestão. Tem um gestor, ele vai responder, eles têm planos. A tutela significa controlar, definir também posicionamento estratégico. Tudo o resto deixamos para a companhia aérea. A Assembleia Geral ficou igualmente marcada pela passagem da presidência rotativa da Associação Africana das Companhias Aéreas, AFRA, que durante um ano esteve sob liderança da TAG para a companhia Flygbon. O PCA da TAG, António Domingos, ao fazer o balanço do mandato, destacou que os principais desafios das companhias africanas abrangem a cooperação na formação de quadros, consultoria e o reforço da conectividade intracontinental. E para que tenhamos os voos seguros, com maior segurança operacional, nós na AFRA e criar maior conectividade dentro da África. Estes objetivos estão presentes hoje, vamos passá-los também a Flygbon para mantê-los, porque o nosso objetivo é manter a sustentabilidade financeira das companhias africanas e ligar mais o nosso continente. A Assembleia Geral Anual da Associação Africana das Companhias Aéreas, AFRA, prossegue em Luanda, com a participação de delegações do continente que discutem sobre os desafios da aviação africana. O presidente da República, João Lourenço, recebeu hoje no Palácio Presidencial da Cidade Alta uma delegação da Associação dos Provedores e Mediadores de Justiça da África. Trata-se de uma deslocação de cortesia dos membros da associação que estão em Luanda para a 8ª Assembleia Geral da organização. Mais dados com o repórter Alberto Capitão, agora em direto. Boa tarde, Capitão. Ora, boa tarde, Celestina. Olá, boa tarde a quem nos acompanha. Foi, na verdade, uma audiência de cortesia que o Presidente da República, João Lourenço, concedeu aos membros desta Associação de Provedores e Mediadores de Justiça africanos que estão em Luanda para, a partir da manhã, realizarem a 8ª Assembleia Geral da organização, que vai estar a refletir sobre as grandes preocupações do continente. O lema deles é encontrar soluções africanas
para os problemas africanos. A secretária-geral da organização, Caroline Suso, disse que vieram até ao Palácio da Cidade Alta para agradecer ao Presidente da República, João Lourenço, pelo apoio que lhes foi dado durante a organização deste evento. Esta Assembleia Geral visava congregar todos os países africanos. O Sr. Presidente para nós foi como se fosse um provedor de justiça, ouviu-nos e atendeu às nossas preocupações e concordou que pudéssemos vir cá para realizar a Assembleia Geral da nossa organização. Portanto, foi um gesto bastante magnânime da parte de Sua Excelência o Presidente da República e nós entendemos que é algo que devemos agradecer, porque, na verdade, quando se fala de provedor de justiça, estamos aqui a representar todos os países, porque cada país africano tem a provedoria de justiça e essa provedoria, consequentemente, representa os interesses do povo, está ali para defender os direitos fundamentais. Portanto, nós estamos bastante agradecidos pelo gesto do Presidente da República de Angola. As palavras da secretária-geral da Associação dos Provedores e Mediadores de Justiça Africanos, Caroline Suso, a zambiana, que disse também que este evento vai olhar para as grandes preocupações do continente, que tem que ver com a busca de concertações com os governos para a melhoria das condições sociais das populações. Na verdade, de acordo com os nossos estatutos, as eleições do Comitê Executivo acontecem de 4 em 4 anos, o que quer dizer que as próximas eleições vão acontecer em 2027. Esta Assembleia Geral deste ano não tem questões relativas a processos eleitorais dentro da nossa organização, mas, na verdade, visa discutir questões cruciais para a nossa organização e seu funcionamento. Portanto, o principal objetivo é elevar o perfil das instituições de provedoria a nível do continente africano. Vamos lidar com questões que têm a ver com transparência, eficiência, sustentabilidade a nível das provedorias. A tradução das palavras da secretária-geral da Associação dos Provedores e Mediadores de Justiça Africanos, que a partir de amanhã trabalham aqui em Luanda na 8ª Assembleia Geral da organização. Eu recordo que esta Assembleia não é eletiva, já que as próximas eleições da Associação devem decorrer em 2027. Um assunto que vamos continuar a abordar nos próximos espaços de informação da Rede Girassol. Os cumprimentos são do Miguel Cristóvão e do Alberto Capitão, a partir do Palácio da Cidade Alta. Boa tarde. Boa tarde, Alberto Capitão, e seguimos agora para mais um intervalo. Volte conosco. Hoje notícias no ar, já na última parte. Seguimos com informação. A vice-presidente da República, Esperança da Costa, orienta nesta terça-feira a 11ª sessão ordinária do Conselho Nacional de Águas, que vai abordar, entre outros assuntos, questões sobre a proteção das fontes de águas da Torre de Águas das Terras Altas de Angola. A Fernanda Gonga tem mais detalhes sobre esta informação e junta-se a nós a partir da Cidade Alta. Fernanda, boa tarde. Ora, muito boa tarde, Celestina Zola e a vasta audiência da Rede Girassol. É verdade, estamos aqui a partir dos órgãos de apoio aos vice-presidentes da República, onde já decorreu, por acaso, a 11ª sessão ordinária do Conselho Nacional de Águas, que avaliou o estado das fontes de águas do país e também o ponto de situação dos perímetros irrigados, que foi, no entanto, uma das principais preocupações manifestadas, que ao longo da conferência de imprensa foi também aqui apresentada e destacada, quer pelos ministros da Energia e Águas, João Batista Borges, como também pelo ministro da Agricultura, Isaac dos Anjos. Foi aqui, durante a reunião, apresentados dados atualizados sobre a gestão da água em Angola, destacando também a necessidade urgente da proteção das nascentes dos principais rios, uma vez que a sua não proteção poderá impactar naquilo que é a saúde da população e também
a beliscar um bocadinho a segurança alimentar. Também foi aqui apresentada a necessidade do reforço da estratégia para a preservação das bacias hidrográficas que existem no país. Atualmente, cerca de 47 dessas já foram visitadas algumas e nós estamos também, conseguimos também obter dados do balanço apresentado dos perímetros irrigados a nível do nosso país, que conta com mais de 70 perímetros irrigados e uma previsão do país alcançar mais de 17 mil hectares de áreas irrigadas. Nós conseguimos colher estas informações ao longo da conferência de imprensa que foi apresentada pelos dois ministros e também foi aqui avançada a necessidade das pessoas que detêm espaços, sobretudo terras, de continuarem a usá-las para os seus devidos fins, sendo que a não utilização desses espaços poderá incorrer à suspensão e também a uma apropriação do Estado e se calhar também cedência para outras pessoas que poderão fazer o uso dessas mesmas terras que servem ainda para o cultivo. No entanto, são essas informações que nós conseguimos colher aqui desta 11ª sessão orientada pela Vice-Presidente da República, Esperança da Costa, onde o Executivo ainda indicou que existem áreas que possuem um potencial para serem expandidos do ponto de vista mesmo de irrigação. Nós vamos trazer mais detalhes sobre o que aconteceu aqui nesta sessão nos próximos serviços noticiosos, porquanto estas são as informações que nós lhe damos a ver. Boa tarde. Boa tarde, Fernanda Gonga. Seguimos agora para as notícias fora de portas. O candidato presidencial da Guiné-Bissau, Fernando Dias, está hospedado na Embaixada da Nigéria em Bissau, depois da sua casa ter sido atacada por grupos leais ao ex-presidente Sissoko Embalo e colocado a sua vida em perigo. Acompanhe a seguir esta e outras notas da atualidade internacional. O pedido de proteção de Dias foi atendido em uma carta do ministro das Relações Exteriores da Nigéria à CDAO. Na carta, a Nigéria também solicitou à CDAO que autorizasse suas forças presentes em Bissau a garantir a segurança das instalações da embaixada. Relatos locais afirmam que a casa de Dias havia sido atacada por grupos leais ao ex-presidente Umaru Sissoko Embalo e que a sua vida estava em perigo. Dias, com apoio do Partido Africano pela Independência da Guiné-Bissau e Cabo Verde, foi o adversário mais próximo de Embalo na eleição. Ambos reivindicaram a vitória. Uma delegação da CDAO que deixou Bissau na segunda-feira teria exigido um retorno total à ordem constitucional e a conclusão do processo eleitoral. O novo ministro das Relações Exteriores da Guiné-Bissau disse que os militares e a CDAO continuarão as discussões em 14 de dezembro. O governo de Hong Kong anunciou hoje uma investigação independente para apurar as causas que matou pelo menos 151 pessoas, além de indicar que as eleições legislativas serão realizadas como previsto no domingo, revela a Lusa. O chefe de Estado de Hong Kong, John Lee Ka-chiu, anunciou a criação de uma comissão independente presidida por um juiz para investigar até o fim o incêndio que deflagrou na quarta-feira o complexo residencial Yang Fu Court, no norte da região semi-autónoma, enquanto continuam as buscas por quase 40 desaparecidos. Esta comissão vai determinar, de acordo com o dirigente, as causas do incidente e propor alterações estruturais. Os culpados serão responsabilizados independentemente da sua posição, assegurou. O incêndio levou já à detenção de mais de uma dezena de pessoas por alegado homicídio por negligência, numa investigação que aponta para irregularidades nas obras de manutenção que estavam em curso no complexo de habitação pública. Cerca de 20 mil munições do exército alemão foram roubadas durante um transporte em Burg, no leste da Alemanha, noticiou hoje a revista Der Spiegel, acrescentando que o governo considerou muito grave este desaparecimento. O roubo ocorreu entre a noite de 24 de novembro e a manhã seguinte, quando um desconhecido abriu a carga do caminhão que se encontrava num parque de estacionamento na cidade de Burg, estado de Saxônia-Anhalt, no leste da Alemanha.
O Ministério da Defesa de Berlim confirmou o roubo na manhã de quarta-feira da semana passada, quando o motorista da transportadora, contratada pelas Forças Armadas, chegou à unidade militar de destino para entregar as munições. E no desporto, Angola caiu diante de estar juntos amanhã, na mesma hora. Boa tarde.